E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz para fugir de uma estrutura como essa, que é aquela padrão, né, que já vem nativa no nosso tema, de produtos relacionados, produtos recomendados e visto recentemente que, de certa forma, ela não converte tão bem se não for feita de forma inteligente, para algo como isso, tá? Que é uma seçãozinha de venda de kits logo abaixo da descrição do produto que nosso cliente está visualizando. Beleza? Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e vambora que eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso passo a passo. O primeiro ponto que eu vou fazer é duplicar o código-fonte do meu tema para ter uma cópia de segurança. Depois de duplicar o código-fonte da minha loja, eu vou fazer um preview para a gente ficar acompanhando em tempo real o que é que está acontecendo. Já vou selecionar o meu produto. E depois eu vou em ações, editar código. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos criar quatro estruturas, na verdade. Vamos setar uma estrutura de integração dos nossos snippets lá na nossa seção referente à página do produto. Depois a gente vai criar um card para esse produto, que é na parte de snippets também. Outro snippet que a gente vai criar relacionado à coleção. E por último a gente vai criar um para o preço. Tá? Vamos lá. Passo 1. Vou abrir aqui o bloco de notas, onde está toda a descrição. Lembrando que esse bloco de notas com os scripts eles vão estar na descrição do vídeo para você baixar. O primeiro ponto que eu vou fazer aqui é vir em Product Template Liquid. O tema que eu estou utilizando é o DAO. E no DAO ele fica em Main Product Liquid, tá bom? Então eu vou vir em Seções. E vou pesquisar por Main Product Liquid. Depois eu vou descer até o final em Schema ou Esquema, como você preferir pronunciar. Logo aqui acima eu vou setar as integrações dos snippets que a gente vai criar. Eu vou dar 2 espaços. Como eu disse anteriormente, aqui eu vou criar um snippet para a coleção, um snippet dentro da coleção vai estar setado para o card e dentro do card vai ter um para o preço, tá bom? Aqui, tá? É o título que a gente vai escolher, no caso esse aqui em cima, ó, coloquei combos em promoção, então você pode alterar aqui se quiser para um outro. E nessa parte aqui de Main Product Liquid ou Product Template Liquid, né, dependendo do seu tema, você já pode salvar que a gente já encerrou. Quando eu atualizar aqui vai dar um erro, que já vai me indicar o que está faltando. Ó. Falta setar em snippets, tá? A minha coleção. Então, é o próximo passo que a gente vai fazer. Vou vir aqui em snippets, adicionar um novo snippet, deixa eu copiar logo o nome dele, e ele vai se chamar aqui Product Bundle card.liquid. Você copia até card, porque o ponto .liquid ele já dá como extensão lá. Dentro dele eu venho, copio aqui de style até chegar aqui antes do nosso tópico 3, tá? Vou copiar tudo e colo aqui dentro. Salvo. E vou atualizar para ver qual é a próxima etapa que eu preciso executar. Aqui ele diz que eu estou precisando Product Bundle Collection, tá? Vamos lá. Adicionar o snippet 2. Product Bundle Collection. Mesma coisa da etapa anterior. Copio até o próximo tópico. Opa, pronto. Já criei o meu card.
Agora criei a minha coleção. Não precisa ficar atualizando a página, tá? Tô fazendo isso só por questão de didática mesmo. E agora a gente vai criar o último, que é o nosso snippet de preço. Pronto. Aí perceba que não apareceu nada ainda. Por quê? Agora é a etapa que a gente vai criar os nossos produtos dentro dos kits. Cada kit é um produto, ou seja, eu pego dois relógios ou 3 relógios e crio um novo produto. Esse produto ele vai ser setado abaixo do produto principal, que seria esse, tá? Vamos lá para a prática. Vou abrir aqui uma nova aba para ficar mais fácil. Pronto, agora eu venho em produtos, escolho o meu produto, e vou vir em duplicar. Aqui em duplicar eu vou escrever o texto que eu quero. Por exemplo, eu já tenho o Smartwatch 1, que é o padrão que eu utilizei, então eu vou utilizar o numeral 2, tá? Vou setar que eu quero todas as imagens, o volume de estoque também, e em vez dele ficar como rascunho, eu já vou definir ele como ativo. Duplicar produto. Aqui eu já criei a cópia do meu produto com as características dele. Eu já deixei todas as imagens, tá, no produto 1 para ficar mais fácil pra gente, mas aqui eu vou arrastar, ó. E essas aqui eu já nem preciso, tá? Aqui eu vou deixar só a do meu produto 2. Você pode deixar todas? Pode, tá? Mas por questão mesmo de organização, eu vou deixar apenas essa. Aqui eu vou setar o preço. Se um relógio é R$100 e eu quero dar R$20 de desconto em cada relógio, então os dois vão custar 160, que seria 80 mais 80. Aqui tudo bem, tudo certinho. Ele está setado para a coleção de página inicial, tá? Então, se eu criei esse produto e vim para a página inicial, ele vai ser exibido aqui junto com os outros, certo? Para tirar daqui, você só precisa mudar a coleção dele. Aí você tira de página inicial e pode criar uma nova chamada Kits, por exemplo, tá? E só exibe ela quando você quiser. Nesse caso eu vou deixar permanecer porque para mim não faz diferença. Vou voltar aqui para a página do meu produto. E esse é o ponto interessante. Como é que eu vou vincular esse meu produto aos demais? Eu vou utilizar um nomezinho chamado Bundle. Opa, esqueci o N. E aqui eu vou digitar um traço e o nome daquela minha coleção que eu vou agrupar esses kits. Eu vou chamar de relógio, para ficar mais fácil. E aqui eu vou salvar. Essa parte da tag você também pode inserir no primeiro produto antes de duplicar, tá? Eu achei melhor fazer em todos até para a gente conseguir revisar essa inserção aqui porque ela é a parte mais importante. Agora eu vou voltar lá para o meu produto 1 para duplicar agora o meu segundo produto, né, que seria o de 3 unidades. Como eu ainda não coloquei as tags aqui, ó, você já pode colocar a tag bundle. Já está aqui para marcar. Salvar. Marquei todas as opções. Aqui eu vou setar a minha imagem principal como sendo a 3.
Essas aqui, para mim, não são interessantes. Mas como eu disse, se você quiser permanecer com elas, fica à vontade. O meu valor desse kit aqui, eu vou ofertar cada um deles a R$70, então fica 210. E a questão também do desconto, você pode colocar aqui na frente, ó. Como nesse exemplo aqui, tá? 30%, 20%. Isso aqui tudo é o título que você insere aqui acima. Vamos colocar salvo. Vamos voltar aqui só para dar uma revisada aqui no 2. E vamos atualizar para ver como é que ficou. Pronto. Aqui eu tenho combos em promoção e os meus relógios. Aqui eu fiz de propósito para vocês entenderem o seguinte. Esse campo ele é responsivo em relação à altura. Então, se você coloca uma imagem que ela é bem maior do que as outras, ela vai dar esse destaque. Como é que a gente corrige isso? É facinho. Nessas aqui eu utilizei um padrão de 300 por 200. Localiza o produto que está fora do padrão, edita a imagem e coloca ela como principal. Essa daqui, se eu não me engano, ela já está no padrão das demais. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver. Vamos ver por aqui, pré-visualização. E aqui eu tenho a padronização dos tamanhos, tá? Então, nesse formato aqui eu utilizei 300 por 200. Basta editar todas as imagens na mesma altura, que a largura ele vai se alinhar sozinho, tá bom? Vamos lá. O que é que esse script tem de interessante? Primeiro, a gente consegue inserir informações promocionais no próprio título, exibir o título em si. As imagens em cima são clicáveis, então isso leva para a página do meu kit que está sendo ofertado. Abaixo eu tenho um scriptzinho que exibe a data do dia atual para dar aquele apelo de escassez. No caso aqui eu estou gravando o vídeo do dia 9/8, né? Aparece a mensagenzinha, válido até terça-feira, 9 de outubro de 2022. Em seguida eu tenho o preço do produto com a mensagenzinha de por apenas para dar aquela sensação de que existe uma vantagem aí em comprar esse produto por esse valor. Em seguida eu tenho um campo de observação entre meu cliente pode adicionar algum detalhe específico que ele deseja. Por exemplo, no caso, prefiro na cor branca, se possível. E ao clicar em comprar agora, ele vai para a página do carrinho e adiciona a observação que o cliente inseriu. Lembrando que essa funcionalidade, tá, do campo de observação ela só é compatível com o checkout nativo da Shopify. E atualmente o checkout transparente que está suportando isso é o do Cartpanda. Não sei se no momento que você está visualizando esse vídeo a Yamp ele já está suportando essa funcionalidade, mas quando eu testei aqui ele não foi. Vamos aqui voltar para a nossa página e vamos a algumas informações interessantes. Paulo, eu quero retirar esse campo. Ele não vai ser útil para mim porque eu usei Yamp, por exemplo. Então vamos começar a edição por ele. Adicionar campo de observação. Você vai vir em Product Bundle Card e vai aqui na linha 89 a linha 92, ó. Você vai excluir toda essa parte, tá? Salva. Pronto, você removeu o campo de observação e consequentemente você teve até uma redução no tamanho do bannerzinho. No caso do botão, né, o botão preto, né, você quer mudar para ficar mais semelhante à sua paleta de cores. Você vai vir aqui na mesma aba, Product Bundle, Card, sobe, tá? Até aqui, Product Bundle Submit. Aqui você tem a largura do botão. Se você quiser, você pode colocar 100%, já eu testo. Aqui você tem um background preto. Eu vou colocar uma referência em texto mesmo, para agilizar um pouquinho, porque eu não lembro nenhuma referência de cabeça aqui que tenha um tom verde. Tá? E mesma coisa você pode mudar, no caso aqui, o texto de dentro, branco. Vamos colocar um preto.
aqui. A borda solid. E aqui a gente seta a cor. Seria essa preta ao redor. A gente torna ela verde também. Certo? Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer? Ah, o tamanho do botão, né? Quero 100%. Beleza. E aí eu tenho ele em toda a extensão. Vamos voltar aqui ao que estava. Pronto. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Como você pode ver, é conteúdo de curso pago, tá? Então, se você gostou mesmo desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aquele comentário bacaninha para incentivar outras pessoas a conhecer o nosso conteúdo, porque a gente está se esforçando muito para trazer sempre algo de qualidade para vocês, tá bom? É isso. Obrigadão pela parceria. Valeu e até a próxima.